Outro aspecto que saltou à vista, agora mais neste jogo, mas tem sido assim, também já levantei aqui até mesmo neste programa, é o jogo de pares entre Otavinho e Tecatito Corona, os gêmeos siameses, Otávio e Corona, que onde quer que estejam estão sempre visíveis, procuram sempre um ao outro. Eu neste jogo estava a comentar o jogo, o Farense Futebol do Porto, e isso foi notório, também já foi notório em alguns jogos. Eles estão sempre ligados, quer estejam mais distantes no campo ou mesmo mais próximos em zona central, combinam muito entre si. Vimos nesta partida Otavinho a partir da esquerda, Tecatito Corona a partir da direita, muitas vezes encontram-se ao centro, pedem mesmo jogo interior, claramente, ou então também vimos Otavinho deambular mais até ao lado direito e combinar também com Tecatito Corona, com as subidas de Manafá. Aqui parece-me que há mesmo instruções, eventualmente de Sérgio Conceição, ou então são estes jogadores que numa busca e num fervor criativo, de facto, acham que tenham que se juntar para dar o melhor jogo coletivo à equipe, né? Como ver estas dinâmicas destes dois jogadores? Acho que eu vi a questão toda, porque houve aqui um ligeiro corte, mas se eu não responder a tudo, avisa-me, por favor. É exatamente isso, e acho que este jogo até foi dos melhores para ver essa questão que faz, ou seja, vimos muitas vezes Otávio e Corona por dentro, vimos muitas vezes até Otávio aparecer no corredor direito para se associar com Corona e com o Manafá, e vimos até em alguns períodos da segunda parte Corona a aparecer no corredor esquerdo, e ele tem um lance que finta 3 ou 4 adversários e depois o remate acaba por ser desviado para canto. E isto demonstra a tal mobilidade que estes dois elementos têm para se associarem e a liberdade que têm, porque parece-me que está aí uma das chaves criativas do Futebol Clube do Porto nesta temporada. É exatamente essa parceria entre Otávio e Corona, que são dois elementos que têm capacidade para jogar em zonas interiores. Pensando em Otávio, temos um jogador que deixou de ser um extremo, um médio ofensivo mais puro e passou a ser um médio ala, médio centro muito mais completo, e temos Corona, que é um jogador capaz de pisar todo o tipo de terrenos, com uma inteligência e com uma criatividade superlativa, e portanto essa parceria é a chave, e parece-me que isso é claramente estratégico, ou seja, o técnico do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição, procura exatamente explorar a qualidade destes jogadores e a relação que eles têm em campo. Parece-me que é claramente planeado. Só para deixar uma nota, parece-me que nesta partida, e por ser talvez, na minha opinião, dos jogos em que o Porto conseguiu mais potenciar esta ligação, também, e já falámos sobre isto, por causa de algumas debilidades defensivas do Farense, que foi uma equipa que procurou sempre que possível também pressionar o mais alto que conseguiam e abriu algumas brechas, principalmente no corredor central. O Porto criou várias ocasiões de golo e poderia ter perfeitamente ganho o jogo por números mais elevados e acabou depois a sofrer no final, mas isto para dizer que durante 70, 75 minutos esta parceria fez estragos diversos, e não fosse um defendi tremendamente inspirado, o esplendor desta dupla teria sido ainda maior. De facto, gêmeos siameses, sempre umbilicalmente ligados no jogo ofensivo do Futebol do Porto, incursão nos últimos 30 metros, qualidade técnica para ir ludibriando os adversários no 1 para 1, mas depois estão ambos, se bem que Otávio é um pouquinho mais médio, Tecatito Corona um pouquinho mais extremo, mais avançado, mas ainda assim são jogadores capazes de, no momento de reação à perda da bola, também cumprirem defensivamente, equilibrarem, pressionarem alto. Otavinho aqui, creio que é ainda um pouquinho mais completo do que Tecatito Corona,
porque tanto é organizador de jogo, também baixa um bocadinho o ritmo ou aumenta nessa organização, como é definidor. Tecatito Corona é mais um definidor por excelência, aí sim, mais extremo, mais finalizador também do que Otavinho, mas ainda assim têm características muito semelhantes, porque ambos têm essa capacidade de Otavinho, quer de definir mais como avançado, e mesmo Tecatito Corona, se for preciso também pensar em algumas situações como médio. Essa capacidade também de fazer a equipe respirar, também de equilibrar. Portanto, estão dois jogadores cada vez mais completos, não há dúvida nenhuma, e aqui sim vê-se a batuta de Sérgio Conceição, ou o dedo de Sérgio Conceição, porque Otavinho, quando chegou, era um jogador, era sobretudo ali jogava muitas vezes a extremo, podia ser também segundo avançado, mas era um jogador capaz de fazer uma ou duas coisas no jogo. Era um jogador interessante, mas não era completo, né? E Tecatito Corona também era um jogador que ainda essas características ainda se mantêm, um jogador brutal no 1 para 1, e ainda vimos fazer isso, mas agora é um jogador com uma inteligência de jogo também para todos os momentos incrível, e vê-se o trabalho de Sérgio Conceição, sobretudo nestes dois elementos. E esta época, com o tal futebol mais, falámos aqui há pouco, futebol mais apoiado, mais paciente, muitas vezes na forma como chega o Futebol do Porto para os últimos 30 metros, pelo menos não com a tentação clara de jogar na profundidade de Moussa Marega, e estes dois jogadores também crescem mais. E nós, por exemplo, e também acho que é importante levantarmos isto, vimos na época anterior Tecatito Corona, aliás, Otávio a vir muitas vezes do lado direito, não é? E agora Otávio está mais do lado esquerdo. Eu creio que Otavinho jogando do lado esquerdo como a partir da posição de extremo, lá está, mas tendo amplitude periférica nos seus movimentos, as suas invasões espaciais, e Tecatito Corona a partir do corredor direito, começando num espaço de perfil, depois eles ficam mais visíveis e permite esse tal encontro em todo o terreno de jogo. Acho que o futebol, acho que este é o melhor posicionamento que nós ao longo destas épocas vimos. Otávio começar no centro, vimos Otávio começar à direita, vimos mesmo Tecatito começar como lateral direito, Tecatito como segundo avançado, e eles podem começar em qualquer parte. Mas aqui eu creio que a questão posicional, a questão de início de onde eles começam no movimento, ou seja, com Otávio a partir do corredor esquerdo e Tecatito a partir do corredor direito, favorece-os. Não sei o que é que também pensas sobre isto, sobre essa questão posicional. Sim, de acordo, Otávio naquela posição tem ou seja, encara o jogo de frente com uma panóplia muito maior do que do lado direito, onde lá está, procurava espaços mais interiores, naturalmente, mas sendo destro, não tinha a mesma panóplia que pegando na bola do lado esquerdo e encarando todo o jogo de frente, tendo a solução do corredor lateral, mas também tendo a solução do corredor central. E parece-me que essa questão que referiste é exatamente fulcral, porque se formos a ver também na temporada passada, Tecatito Corona foi muitas vezes lateral direito e havia na mesma alguma sociedade entre Otávio desse lado e Corona, só que lá está, como não estavam nos posicionamentos que os exponenciavam mais, e o próprio estilo de jogo da equipa também não passava tanto pelas características melhores deles. Eles destacavam-se naturalmente, mas não tinham esta preponderância que a data era de Moussa Marega. Nesta fase, a equipa, com o futebol que pratica, o jogo acaba muito por passar muito mais por eles e pela sociedade que ambos criam.